Glorificado seja o nome do Pai, exaltado seja o nome do Filho, engrandecido seja a pessoa do Espírito Santo de Deus. Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, amém? Que esse horário, essa live profética venha abrir os nossos olhos espirituais. Que esse horário e essa live profética possa mostrar para todos aqui, assim como para mim também, o oculto e o escondido, porque nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Deus é aquele que tudo contempla. Deus contempla, né? Tanto os bons quanto os ruins, né? Tanto os justos quanto os injustos, amém? Mas graças a Deus a sua sagrada justiça vai nos favorecer, amém? Graças a Deus o céu, né, está a nosso favor, aleluia. O céu está ao teu favor. E é por isso, né, que a gente sempre sai na frente, e é por isso que a gente sempre chega primeiro. Glórias a Deus, aleluia, não é mesmo? A gente sempre sai na frente, a gente sempre chega primeiro, porque é o céu, né, que faz isso por nós, é Deus, né, que contribui, né, para o bem daqueles que amam a Ele, para o bem daqueles que amam a obra dEle, né, as coisas dEle, e em nome do Senhor Jesus, nessa batalha espiritual invisível, em que a gente vive e enfrenta, invisível porém real, a gente tem sido escoltado, guardado, protegido e blindado pelo sangue do Cordeiro, aquele que nos guarda, né? Aquele que nos protege, aquele que nos abençoa, aquele que nos honra e coloca uma mesa diante dos nossos inimigos, amém? Em nome do Senhor Jesus, no lugar de qualquer afronta, no lugar de qualquer adversidade, que alguém sempre aqui tenha que viver ou passar, haverá sempre uma mesa de exaltação para Deus Ele te apresentar, fazer alguém aqui contemplar, amém? E glória seja dado a esse nome, para todos sempre. Glória seja dado ao nome do nosso Senhor e Salvador. Glorificado, exaltado, enaltecido, engrandecido, seja a presença dEle nas nossas vidas e em tudo que a gente faz, né? Tem alguém que pensa que você anda sozinho, né? Tem alguém que pensa que não tem ninguém por você, não é mesmo? Tem alguém que pensa que você é fraco. Tem alguém que só pensa, né? Mas haverá um dia repentino, inesperado, que esse alguém vai poder observar o tamanho do Deus que você serve, o tamanho do Deus que é contigo, o tamanho do Deus que é pela sua vida, amém, pessoal? Existem pessoas, né, que olham para você e não imaginam, né, a força interior que você tem. A gente não tem obrigação nenhuma de ficar mostrando para ninguém o que tem dentro da gente, tá? Nós não temos a obrigação nenhuma de ficar mostrando para alguém o que está dentro de nós, tá? E existem muitas pessoas, não são poucas, que elas só acreditam vendo, né? É ou não é? E a gente só acredita vendo, né? Então, enquanto ela não vê, ela não crê. Apóstola, não entendi. Apóstola, não entendi. Tem gente que Deus vai fazer ver. Tem gente que Deus vai fazer ver algo acontecer na sua vida para ela poder crer. Entendeu, Denilson? Tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus, Hélio. Tá recebendo aí, Luciana? Eu já estou profetizando nessa live abençoada do horário da noite. Em nome do Senhor Jesus. É isso aí, Ellison. Deus, Ele é maravilhoso e rico de detalhes, né? Para abençoar, né? E colorir a nossa vida. Amém? Deus, Ele é maravilhoso, né? E minucioso, né? Em realizar feitos e detalhes na nossa vida, né? Para que de verdade a gente possa olhar para algo e dizer, realmente foi a mão de Deus. Testemunho na live. Ai, como eu amo. Como eu amo testemunho na live. Glórias a Deus.
Ana Gasques, vamos ver o que ela escreveu. Vamos lá, vamos ver se é testemunho mesmo. Testemunho! Vamos lá. Apóstola, hoje eu tive um grande livramento de um acidente. Eu estava indo direto, estava vindo direto dando seta. E um carro me fechou ela lá, né? Bateu no carro. E o carro dela não teve nenhum arranhão. E o outro carro estragou muito. Vou ler de novo. Ela teve um livramento agora de noite, é isso mesmo? Agora de noite. Ela estava vindo e ela estava ligando a seta. Mas um carro fechou ela e bateu no carro dela. Mas ela bateu no meu. O meu carro não teve um arranhão. Mas o carro que bateu em você teve problemas, arranhou, é isso? E o seu não teve problema algum, mas foi a pessoa que te fechou, é isso que eu entendi? Confirma aí, eu acho que é, né? E o que é isso, né? É a mão de Deus, é o que a gente está falando aqui, né? Oi, Carlos, Deus abençoe. Pessoal, cadê a mãozinha? Aquela mãozinha que vocês botam assim, né? Eu quero que vocês escrevam aqui no comentário, porque eu sei que vocês têm fé para isso. E você vai escrever o seguinte no comentário: a mão de Deus é por mim. A mão de Deus é por mim. A mão de Deus, assim como foi a mão de Deus sobre a vida da Ana, né? Porque o que o inimigo queria? Além de prejudicar a saúde dela, trazer um transtorno financeiro, né? Além de prejudicar, né, a saúde dela, trazer aí, né, uma situação financeira, né? E de repente ela tivesse dificuldade para ela poder ter que arcar. Tá entendendo? Aí alguém vai dizer, mas tem que arcar, quem quer? Quem teria que arcar é o cara que fechou o carro, pessoal? É querer o certo, a gente quer, mas se o certo acontece já é outros assuntos, né? De verdade, se o carro dela desse problema, quem teria que arcar é o cara que fez a besteira, né? Mas até você colocar todo esse pontinho nesse i aí, muitas das vezes é melhor você evitar uma confusão, ter paz, muitas das vezes é melhor você ter paz do que razão. Hein? Alguém concorda comigo? Muitas das vezes é melhor você ter paz do que razão. Alguém já passou por isso? Sabia disso? Isso é sabedoria. Pessoal? Isso é sabedoria, tá? É só o problema que você vai discutir, não sabe como a pessoa tá. Se a pessoa tá alterada, se a pessoa tá isso, se a pessoa tá aquilo. Eles bateram... Eles bateram e mandaram eu ir embora. Pediram para chamar a polícia e não aceitaram. Aí, tá vendo? Aí, ó. Aí, é isso aí, ó. Acabei de falar. Olha o que ela botou aí. Disse que eles bateram no carro dela e meteu o pé. E ainda falou, chama a polícia. Não, perdão. Eles bateram e mandaram eu ir embora. Pedi para chamar a polícia e eles não aceitaram. Não aceitaram. Tá vendo? É o que eu acabei de falar. Entendeu? Como é que é? Tá tudo errado no carro dele. Tá entendendo? Compreende, pessoal, em nome do Senhor Jesus? Mas graças a Deus, né? Existe um Deus que provê na vida do crente. Graças a Deus existe um Deus provedor, né? Que repreende, né, toda a obra do inferno que se levanta para trazer prejuízo para a nossa vida. Eu quero estender as minhas mãos já nessa live, tá? Para declarar na vida de alguém aqui hoje, tá? Em nome do Senhor Jesus, tá? O inimigo, ele perdeu a força, tá? Porque o inimigo o tempo todo quer prejudicar, né? O inimigo o tempo todo, ele quer o quê? Ele quer prejudicar. Mas escreve aí nos comentários, o inimigo vai sair prejudicado. O inimigo, Hélio, né? Elinho. Elinho falou que o apóstolo falou aqui do meu lado. Só que eu não quis falar. Elinho botou, esse cara comprou carteira. Esse cara comprou... Ai, Jesus. Elinho colocou, esse cara que fez isso, ele comprou a carteira, né? Ou ele estava com algum problema no carro. Entendeu? Ou ele comprou a carteira, ou o carro dele estava com alguma ilegalidade. Entenderam, né?
Boa noite. Glórias a Deus, aleluia. Mas deixa pra lá. Gente, eu não cumprimentei vocês. Hein? Eu não cumprimentei vocês. Eu preciso falar com vocês. Hélio Medeiros, boa noite. Lucila, Fátima, Denilson, Ana, Gimela Guito, Luiz. Alexandre tá na área, né, Alexandre? Hoje é o último dia da campanha da meia-noite, hein? Ele tá comigo no horário da meia-noite. Na campanha é o último dia. Terceiro e último dia. Hélio Rocha. Boa noite, Elinho. Luiz Henrique. Leia. Vamos lá. Várias pessoas, né? Marisa. Matheus. Fabiano. Boa noite, Daniele. Rapaz. Pessoal, boa noite. Boa noite, Matheus. Beto, Jéssica. Boa noite a todos, tá? Boa noite a todos, em nome de Jesus. Carlos Souza, né? Wilson Fonseca. Em nome do Senhor Jesus, tá? Em nome do Senhor Jesus. Todas as coisas que acontecem, tá, pessoal? No mundo espiritual será revelada pela luz da palavra nessa noite, tá? Todas as coisas que acontecem no mundo espiritual serão reveladas através da palavra nessa noite de hoje. Você recebe? Escreva, eu recebo. Eu já começo a tomar posse. Então já comecem a tomar posse desde o início dessa live de algo poderoso em que Deus vai entregar para vocês. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Porque todas as coisas que ficam escondidas, todas as coisas que ficam ocultas, Deus ele tem um poder, pela glória que ele tem, de trazer à tona. Deus ele tem o poder de trazer à tona tudo que está encoberto, tudo que está escondido, tá? E quando Deus ele abre o seu, o meu e os nossos olhos espirituais, pessoal, nós enxergamos além da aparência. Glórias a Deus, aleluia. Quando Deus ele abre as nossas visões, quando Deus ele abre, né, a nossa visão espiritual, tá entendendo? A nossa visão espiritual, nós enxergamos as coisas além das aparências. E Deus ele vai revelar tudo, tá? Nessa noite de hoje, tá? Seja a armadilha do inimigo, ela vai ser exposta, tá entendendo? E o que está tramado será revelado. Tudo isso acontecerá, tá? Nesta live de hoje, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Somos observados o tempo todo. Somos observados o tempo todo. E somos observados até mesmo quando nós não estamos enxergando alguém nos ver. Eu quero falar para alguém que está agora me assistindo. Primeiro, deixa o seu like, tá bom? Por gentileza. Deixe a sua contribuição nessa live com o seu like ligado para cima, com o dedo para cima, porque é de muita importância sempre. Através desse like aí, pessoas serão alcançadas e abençoadas. Então, nunca esqueça, já que esse conteúdo está falando com você, já que Deus, né, ele criou uma maneira de te entregar algo nessa noite, em forma desse conteúdo dessa live, alguém precisa também, né, receber esse conteúdo e ser alcançado, e quem vai permitir isso vai ser você. Então, tá? Deixa aí o like, quem tá pela primeira vez, é um prazer, tá bom? Ter você nessa família abençoada, que já tem chegado, né, ao um número grande, graças a Deus, né? E isso é só o início de muitas coisas que Deus ele tem para fazer na nossa vida, amém? Graças a Deus por isso, tá? Se inscreve aí no canal quem tá pela primeira vez e nunca se esqueça de observar se o sininho das notificações está ativado. Você que está me assistindo aqui da outra plataforma, tá? Sejam todos bem-vindos também, tá bom?
E o canal principal nosso aqui é do YouTube, tá? Em nome do Senhor Jesus. Vou fazer. Estão me perguntando, vai fazer live amanhã? Todos os dias. Tá bom? Então segue lá também no YouTube, tá? Que é pelo YouTube, que é o canal oficial. Você sempre vai saber quando a gente entrar de primeira mão, tá bom? Então nós somos vigiados o tempo todo. Tá entendendo, pessoal? E Deus, ele me mostrava e mandava eu falar para alguém aqui nessa live de hoje, né? Deus mandava falar para alguém aqui nessa live de hoje que ele tem protegido você de muitas e muitas e muitas setas, tá? Ele tem escondido você, ele tem guardado você, tá entendendo? E coisas têm acontecido na vida de alguém aqui nessa live para alguém tropeçar, tá? Mas é Deus que tem, tá? Estado muito atento, tá? Para que coisas ruins não aconteçam em sua vida. Coisas ruins aconteçam em sua vida. Tem alguém que está aqui e Deus manda dizer para você, tá? Que você nunca será enganado. Porque todas as vezes em que alguém quiser se colocar, tá, diante de você para tentar te confundir ou para tentar, tá, te enganar, Deus, ele vai trazer sabedoria para você não ficar confuso, tá entendendo? Deus, ele vai trazer sabedoria para você não ser enganado. E tem pessoas aqui, tá, nesta live de hoje, que você tem sido, de uns tempos para cá, muito, muito, muito mais observado do que era antes. Muito, muito mais, tá? Deus, ele me entregou uma visão e eu via como se fosse uma janela, eu via como se fosse uma sacada, tá entendendo? Eu via como se fosse uma janela e eu via como se fosse uma sacada. E eu via como se fosse alguém muito bem astucioso, porque isso daí é uma pessoa astuciosa. Essa pessoa debaixo dessa janela, mas com a janela aberta, para poder tentar ouvir ou ter a oportunidade em algum momento de enxergar algo sobre você. Eu perguntava para Deus, porque, Senhor, que o Senhor quer que eu fale sobre isso? O que o Senhor está me mostrando? E Deus manda falar para alguém que a grande maioria que está agora ao vivo aqui nessa live, você tem sido setado com muita inveja. Existem pessoas que elas não têm a coragem de fazer o que nós fazemos. Elas não têm coragem de ser quem a gente é. Elas não têm coragem de enfrentar o que a gente enfrenta. E quando elas não fazem o que a gente faz, não enfrentam o que a gente enfrenta, elas querem descobrir como é que a gente consegue as coisas que a gente conquista. Porque alguém que não faz nada nunca vai saber como conquistar algo. Preste atenção, em nome de Jesus. Alguém que não faz nada, ela nunca vai saber, entendeu? Ela nunca vai saber qual é o preço que se paga, como é que se faz para conseguir algo na vida. E Deus me fala que tem alguém aqui nesta live que a sua vida tem recebido muita seta. E eu via como se um vento, né? Ele vindo e pessoas abrindo como se fosse um guarda-chuva, mas não chovia. E eu tô ficando toda arrepiada. E era como se fosse uma tempestade como que eu posso falar? É aquela tempestade de areia que areia e eu via como se subia coisas do chão, entendeu? Como se fosse pedras. Olha só, gente. E alguém aqui, você abria um guarda-chuva para que aquilo ali não atingisse seus olhos, para que aquilo ali não atingisse o seu corpo. Eu falava, Senhor, o que é isso, né? E Deus falava, sou eu que estou guardando eles, filha.
Eu tô toda arrepiada, pessoal. Eu estou toda arrepiada. Ele falava, eu estou guardando os meus filhos. São os meus filhinhos. São os meus filhos. Porque eles têm tomado decisões assertivas. Eles têm procurado viver mais no mundo espiritual. Eles têm procurado prevalecer contra a vontade do inimigo. E é muita pedrada em cima deles, é muito ataque. Presta atenção, porque aquele vento que vinha, aquela poeira que subia, aquelas pedras que apareciam, era algo muito forte, que não era algo natural, normal, era algo sobrenatural. Quando algo acontece naturalmente, a gente com a nossa capacidade consegue resolver. Mas quando algo sai, né, do âmbito do natural e vai para algo sobrenatural, é só Deus ou nós com a nossa fé. E eu via como se fosse, sabe, pessoas aqui, né? Eu via como se fosse pessoas aqui e Deus falando, eu vou mostrar a minha resposta. Deus manda falar para alguém aqui hoje. Eu vou mostrar a minha resposta. Porque tem tido muito ataque, tem tido muita perseguição. Presta atenção. E o maior ataque e a maior perseguição é da onde você menos você espera, é da onde você menos você imagina. Existe uma determinada pessoa muito pesada que tem olhado para você e essa pessoa, presta atenção, só o olhar dela é o suficiente para as coisas minar na tua vida. Só o olhar dessa pessoa, presta atenção. Deus me fala da palavra competição. Deus me fala da palavra inveja. Deus me fala da palavra comparação. Eu vejo uma pessoa comparando você. Eu vejo uma pessoa falando do teu nome. Eu vejo uma pessoa citando você várias e várias e várias vezes com alguém. E criando uma comparação, presta atenção. Criando uma comparação. Tá entendendo? Essa pessoa te analisando, essa pessoa te observando. Ó, vou falar uma coisa aqui, é até chato, mas eu vou falar. Vocês sabiam que tem pessoas que elas falam tanto de você, mas não falam porque gosta, elas falam de você, não é porque elas gostam de você, não, tá? Elas falam porque elas têm inveja de você. Você sabia que tem pessoas que falam tanto de você que elas até sonham com você? Eu acho que esse sonho é um pesadelo. Você tem sido o pesadelo de muita gente. Aí alguém vai falar, meu Deus. Alguém vai falar, meu Deus, mas eu não faço nada. Pois é, mas a sua vida tem incomodado. Você tem alguém que fala tanto de você. Tem alguém que fala tanto, comenta tanto da tua vida, que na hora que ela vai dormir, o que acontece? Se a gente ficar o dia todo falando, martelando um assunto, azucrinando com aquilo na nossa cabeça, se a gente ficar o dia todo com aquela coisa ali, o que vai acontecer? Aquilo ali está no nosso inconsciente. Tá entendendo? E de uma maneira ou outra a gente vai dormir, mas o nosso inconsciente, ele não desliga. Ele continua funcionando. Tá entendendo? E aí pode ser que vai ali puxar coisas fortes que aconteceu sua durante o dia e, consequentemente, vai aparecer quem? Vai aparecer quem no sonho de alguém? A Fátima Marjon. Vai aparecer quem? A Aline. Vai aparecer quem? A Edilene, a Virgínia Saldin. Vai aparecer o Rodrigo. Vai aparecer a Ana Paula. Que vai aparecer você. Porque você tem sido comentário da vida de alguém. Você, presta atenção, tem alguma coisa aí na tua vida, alguém, eu sei que sempre tem um que vai falar assim, eu não sei, minha vida não está acontecendo nada. Até quando nada acontece na tua vida, você é motivo de comentário. Ó,
Você que duvida, você tem que parar com isso. Porque quando a gente duvida, não sou eu, a gente fica mais fácil, é tudo que o inimigo quer, que você baixa a guarda e o inimigo te ataca. Tá entendendo? Aí o inimigo te ataca. Porque tem pessoas aqui nessa live de hoje, né? É isso aí, Edson. Tem pessoas aqui nessa live de hoje que tem inveja da vida de alguém que está indo para frente. Tem pessoas aqui nesta live de hoje que está com inveja, presta atenção, da sua vida está indo para frente. Presta atenção em nome do Senhor Jesus. E eu sei também que tem pessoas aqui que você decidiu se calar, se silenciar e não contar mais nada para ninguém. E não contar mais nada para ninguém. Porque você tem aprendido que o teu silêncio preserva o teu milagre, protege, né, as suas bênçãos. O seu silêncio protege, tá entendendo? A tua bênção. E é justamente isso também que instiga ainda mais o curioso, né? É justamente isso também que instiga, né, ainda mais a curiosa, a invejosa, né? O invejoso, continue sendo assim, porque eu te colocarei ainda mais à frente. Continue sendo assim. Virginia Cialdini, fica em paz, minha filha, em nome do Senhor Jesus. Assim Deus está mandando eu declarar para a tua vida. Não existe porta maior que Deus não consiga abrir para nós, tá? Deus é aquele que abre porta até onde não tem parede. Se uma porta se fechou, eu tenho certeza que houve algum propósito nisso. E o propósito é para que Deus ele consiga, e ele vai conseguir, porque ele pode tudo, abrir uma porta maior. Então, às vezes, sabe, a gente fica se lamentando por algo que não deu certo e paramos para entender que algo maior está por vir. Eu declaro sobre a sua vida que algo muito superior vai vir ao teu encontro, tá? Eu declaro sobre a sua vida, glórias a Deus, aleluia. Você crê, tá? Que algo muito maior, Deus, ele tem o poder de te entregar. E isso será para a glória do nome dele. Deus manda dizer, tá? Acalma o teu coração. Eu nunca deixei faltar. Acalma o teu coração, tá? Sou eu aquele que provê na sua vida. Acalma o seu coração, tá? Sou eu aquele que escolho a quem vai te abençoar. Deus já está escolhendo alguém que vai te escolher, vai te chamar e vai te abençoar. Toma posse em nome de Jesus. Tem coisas que a gente tem que perder para lá na frente ganhar. Tem coisas que a gente tem que perder, mas lá na frente a gente fala, agora eu entendi por que eu perdi tal coisa, porque eu precisava ganhar essa coisa aqui. Então recebe aí, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Eu creio que Deus ele tem um presente para entregar para muitos aqui nessa live. Eu sou a primeira da lista para receber. Eu creio que Deus ele tem um presente para entregar para os seus servos, para entregar para os seus escolhidos. Eu creio que Deus ele tem um presente. Mas creia, tá? Esse presente precisa ser muito bem preservado, guardado, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer sobre um homem chamado Daniel. Porque Daniel, ele era um homem que nasceu com uma habilidade fora do normal, né? Daniel, ele tinha uma habilidade divina, uma habilidade que ele não conquistou com o conhecimento da terra, uma habilidade que já nasceu com ele. Deus entregou um presente espiritual, né, para Daniel, para que Daniel se destacasse na terra, para que Daniel chamasse atenção, se sobrepôs. Daniel, ele era uma pessoa que... ele era um profeta, né? E ele acabava se sobressaindo na frente de qualquer pessoa pela habilidade espiritual que ele tinha, né? Deixa eu falar uma coisa. Sabe o motivo de muitas pessoas invejarem alguém aqui?
É porque aonde você chega, você acaba chamando você acaba despertando uma certa atenção. Talvez seja o seu jeito de falar, talvez seja o seu jeito de se comunicar, talvez seja alguma habilidade que você tem, que ninguém tem. Olha, eu só sei que tem alguém que está aqui nesta live. Você é boa praça, gente boa beça. Você não quer prejudicar ninguém. Você só quer ser você. E é justamente você sendo você que tem incomodado alguém. É justamente esse teu jeito. É justamente, sabe, esse dom que você tem. Tem alguém que está aqui que o que você tem foi Deus que te deu, foi um dom que Deus te deu. Tá entendendo? Você quando entra em uma roda, você entra em um cenário, você entra em um lugar, você não entra para chamar a atenção, você não entra para ser melhor do que ninguém, simplesmente você aparece, entendeu? E talvez tenha alguém aqui que é a sua simplicidade, tá entendendo? Que de alguma maneira você tem despertado curiosidade e inveja de uma pessoa muito pesada. Daniel, ele era um convicto homem de Deus. O que é uma pessoa convicta homem de Deus? Era um homem que sabia, né, muito bem o que ele queria, né? Ele não se contaminava, né, com os manjares, né, da Babilônia. Daniel, né, ele desde muito jovem, quase por volta dos seus 17 anos de idade, ele foi retirado, exilado como cativo, né, lá de Jerusalém, para trabalhar no palácio, né, da Babilônia. Só que quando ele foi pego como prisioneiro, presta atenção, gente, olha só, presta atenção na coisa que eu vou falar aqui. Na época do rei Nabucodonosor, Nabucodonosor era muito estrategista, inteligentíssimo, mas perturbado até o talo, né? Mas ele sabia do valor que tinha os hebreus. Ele precisava escolher pessoas certas para estar do lado dele, tá? No palácio. E por mais que ele procurasse ali na Babilônia, ninguém na Babilônia, entendeu? Prestava. Entendeu? Não tinha a inteligência que ele queria que tivesse para estar do lado dele. Não tinha a habilidade que ele queria para estar do lado dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção, em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa live que você carrega até apelido. Você sabia que tem gente que bota apelido em você? Quem não tem o que fazer, faz isso, né? Não entendeu? Não, vou mastigar. Tem pessoas que chamam você de crentinha, de crentinho, de habitolado, de sei lá o que, de fora da casinha, de não sei o que lá, de maluca, de doida, hein? Pois é, mas essa pessoa que bota apelido em você, pela fé que você demonstra que você tem, né? Ao crente, né? É uma pessoa que sabe que você é uma pessoa diferente, não só porque você é crente e crê em Deus, mas você é diferente. Ela sabe que provavelmente é o próprio Deus, tá? Que tem colocado essa diferença em você. Se não entendeu, eu vou mastigar, né? Porque tem gente que é difícil de entender. Mas vamos lá, eu mastigo. Peraí. Existem pessoas, né? Que elas querem tratar você, presta atenção, com indiferença, mas não consegue. Elas querem tratar você com indiferença, mas algo em você desperta e não tem como tratar o teu nome com indiferença. Mesmo Nabucodonosor não aceitando o Deus de Daniel, teve que reconhecer que Daniel era muito habilidoso e experiente, inteligente e sábio. Então, ele teve que admitir e aceitar, né? Para que um homem daquele, temente a Deus, estivesse ao lado dele. Tem pessoas, tá? Tem pessoas, né? Que elas irão ter que reconhecer, entendeu? Tem pessoas
que elas irão ter que reconhecer, tá entendendo? O dom, a habilidade, tá? Aquilo que Deus ele tem colocado sobre a sua vida. Nabucodonosor ele diz: eu quero Daniel, eu quero Sadraque, Mesaque, Abidnego. Mas Daniel ainda se destacava muito mais. Daniel ele tinha recebido um dom fora da lógica humana, que ele recebia a revelação e ele conseguia discernir aquela revelação. Os magistas daquela época, eles não conseguiam resolver assuntos espirituais assim como Daniel conseguia resolver. Ele era muito bom, muito usado por Deus. E aquilo ali atraía o olhar do Todo-Poderoso na época, que era o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor não era bobo, ele queria gente boa do lado dele. Nabucodonosor não era bobo, ele queria gente que trazia resultado do lado dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Foi em uma terra de estrangeiros aonde Deus exaltou Daniel. Às vezes, né, a pessoa está em um determinado lugar e ela fala: Senhor, pois é, Deus vai te exaltar nesse lugar estranho que você está. Entendeu? Deus ele vai te exaltar nesse lugar estranho em que você está. Ele estava em um lugar estranho, mas a visão espiritual dele era ativada. Ele estava naquele lugar estranho, presta atenção. Mas ninguém conseguia enrolar ele com nenhuma obra do engano. Ele estava naquele lugar estranho, mas ele era luz naquele escuro. Presta atenção em nome do Senhor Jesus. Olha a diferença. A palavra fala que o rei tudo solicitava a ele. O rei para tudo queria ele. O rei, sabe, porque o rei começou a gostar dele. Começou a gostar dele, mesmo ele sendo um cara que quando dava o horário ele se retirava para orar. Daniel ele era uma pessoa muito temente a Deus. A palavra fala que ele orava 3 vezes ao dia. Ele era muito espiritual, tá entendendo? Ele, com todos os manjares, né, que a Babilônia servia, ele se esquivava e dizia: não, só fico nos legumes e na água. Não quero provar do vinho, não quero comer dos manjares. Por que ele não queria? Porque aquilo tudo era consagrado. Entendeu? Toda a comida do palácio era consagrada às entidades. E ele dizia: não, prefiro ficar na água. E a palavra fala: prefiro ficar nos legumes, né? A palavra fala que mesmo ele só na água, nos legumes, ele ficava cada dia mais corado, cada dia mais forte, cada dia mais bonito, cada dia mais inteligente, cada dia mais cheio de Deus, cada dia mais com mais disposição. E as pessoas não entendiam nada. Esse cara não está comendo, esse cara tá entendendo? Eu tô ficando toda arrepiada. Deixa eu falar uma coisa para vocês, em nome do Senhor Jesus. Deus, ele exalta. Deus, ele exalta aquele que o mundo quer diminuir. Escreve aqui nos comentários: Deus vai me exaltar. Deus, ele exalta aquele que o mundo quer, tá entendendo? Desonrar. Então, as pessoas começaram a ficar curiosas. Pô, esse cara não come, esse cara não, sabe? E esse cara tá bem aberto, esse cara tá melhor do que a gente. E aquilo começou a chamar a atenção. E a sua vida tem chamado a atenção. Porque Daniel, ele não era de se misturar. E nem tinha como ele se misturar. Porque a cultura da época da Babilônia era uma cultura ocultista, né? E Daniel sabia que ele tinha, né, que render honra e glória somente a um único Deus. Então ele fazia ali o trabalho dele com excelência, até se dava bem com as pessoas naquele momento, mas quando chegava o momento dele ter que se retirar, ele saía fora e fazia, né, exercia a função espiritual dele com Deus. Eu estou falando com alguém aqui nesta live que é uma luta quando você tem que entrar para assistir uma live. Porque sempre tem alguém que fala: para que você vai assistir isso? Eu estou falando com alguém aqui nesta live, tá? Que quando chega a hora da live, porque Deus me revela,
Que alguém fala assim, todo dia você fica nesse negócio, todo dia você fica vendo essa mulher, todo dia você fica assistindo esse troço. Você tá entendendo? Apóstolo, não tô entendendo. Tem alguém aqui que quando você fala que vai pra igreja, alguém fala, ué, mas todo dia, e você fala, eu tô fazendo campanha. Tem alguém que fala, pô, mas de novo, 2 vezes assistindo esse negócio todo dia, tô me fortalecendo. E as pessoas ficam curiosas para saber o que fala ali, porque você não para de assistir aquele negócio. Mas quando muitas delas querem assistir, elas não ficam. Por que elas não ficam? Porque ali tem a verdade. E tem gente que não quer ouvir a verdade. Apóstolo, eu não estou entendendo. Assim era a vida de Daniel. Daniel estava com aquele povo, mas não era daquele povo. Daniel estava trabalhando naquele lugar, mas era só um trabalho. Ele tinha a vida dele no altar. Então, quando chegava um momento, e a palavra fala que era 3 vezes ao dia, ele se retirava, né, para fazer oração a Deus. E era dentro de um quarto com as janelas apontadas, ela ficava aberta, ele deixava a janela aberta. E me parece que da janela da onde ele orava, os fofoqueiros, entendeu? Os fofoqueiros que não entendia por que ele não comia. Eu sou fofoqueiro e falava, pô, esse cara não come. Esse cara só tá na base da água. Esse cara é extraordinário. Esse cara é fenomenal. E o rei, ainda mais admirado cada dia que passava com Daniel. Então, juntou, né? O rei admirado com Daniel, porque quanto mais Daniel jejuava, mais inteligente ele ficava. Mais sabedoria ele tinha. Olha isso aí, gente. O mundo espiritual, ele é real, pessoal. No dia que alguém aqui dessa live, você começar a dar mais atenção às coisas espirituais, mais do que você quer a bênção para você, muita coisa na vida de vocês vai mudar. Porque as pessoas, o que elas querem? As pessoas, elas querem bênção. O que as pessoas, elas querem? Elas querem milagre. Mas eu já expliquei aqui na live, pessoal, presta atenção, né? Que quando nós buscamos o dono do milagre, todas as coisas vêm junto. Daniel, ele buscava o dono do milagre. Escreva aí, eu não quero o milagre, eu quero o dono do milagre. Quando você busca o dono do milagre, todas as coisas vêm junto para você. Financeiro, familiar, saúde, né? Enfim, tudo. E aí começou a curiosidade. Não, peraí, esse cara tem alguma coisa, esse cara tem alguma coisa, esse cara tem alguma coisa. E eles começaram a observar ele ajoelhado orando. E eles diziam, esse cara aí, ele pega alguma coisa no corpo dele. tô conjecturando, tá? Ele é um negócio que entra no corpo dele que faz ele aguentar não comer. E tá dando força pra ele. Esse cara não é normal, não. Esse cara não tá puro, não. Esse cara não está sozinho, não. Começaram a investigar a vida de Daniel. Tem alguém que está investigando sua vida porque sua vida resolveu dar certo. Mas não é que a sua vida resolveu dar certo. É que chegou o tempo da tua colheita. Não é que a sua vida resolveu dar certo. É porque chegou o tempo da tua exaltação. Tá entendendo em nome do Senhor Jesus? Porque Daniel estava em um lugar que ele não queria estar. Ele estava ali obrigado. Mas até ele estando em um lugar que ele não queria estar, e mesmo ele fazendo o que ele fazia obrigado, ali naquele lugar Deus exaltava. Aonde Deus colocar você, ele vai te exaltar. Aonde Deus permitir que você chegue, aonde Deus permitir que os seus pés alcancem, aonde Deus permitir que a sua voz chegue, você lá vai ser exaltado. Eu estou declarando nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus, que a mesma unção que havia sobre a vida de Daniel, só que vocês têm que entender que junto da unção vem inveja, pessoal. Estou ficando toda arrepiada. Porque a unção de Daniel era uma unção invejável.
A unção de Daniel era uma unção invejável. As pessoas tinham inveja de ele ser quem ele era, fazer o que ele fazia. Mas ele era o que ele era porque ele escolhia ser o que ele queria ser. E ele fazia o que ele sabia. E ele fazia o que ele fazia porque Deus que dava capacitação para ele. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Porque quando nós escolhemos o certo, as coisas certas vão nos acompanhar. Mas quando a gente escolhe o errado, você já sabe a consequência disso. Daniel, ele fazia a escolha certa, que era priorizar as coisas de Deus. Era priorizar 3 vezes ao dia. Ele ia lá orar. E a vigilância, né? As câmeras estavam apontadas para ele. E as pessoas diziam, agora eu descobri. Agora eu descobri o porquê que ele é assim. Agora eu descobri porque ele dá certo. Agora eu descobri porque que a vida dele está andando. Agora eu descobri porque ele é tão inteligente. Agora eu descobri porque ele tem tanta habilidade. Agora eu descobri, presta atenção, tem alguém fuçando a tua vida nas redes sociais. Tem alguém fuçando a tua vida no teu status. Tem alguém, vou até fazer uma musiquinha aqui, hein? Fuçando a tua vida. Tá fuçando a tua vida. Para de postar. Tem gente que você nem precisa saber da vida dela. É só você entrar lá nos troços, lá, como é que é? Sei lá, status, o nome desses negócios, né? Sei lá. Nas redes sociais você vai saber da vida da pessoa todinha. Às vezes a pessoa mora lá no outro estado, outro país, sei lá. Pra que você vai querer falar com ela? Se ela bota a vida dela 24 horas. Você mesmo está permitindo que a sua vida seja um grande BBB. 24 horas, ligado em você. Não, rimou, hein, gente? Você ficou boa agora, hein? É um BBB. Tem alguém que vira, mas estão me vigiando. Fala, estão me vigiando. Claro, você fica toda hora botando coisa. Eu não sei se Daniel sabia que quando ele orava, as pessoas viam ele lá. Não sei. Eu só sei que eles, quando descobriram que a força, a inteligência, o vigor, a habilidade vinha de Deus para Daniel, eles falaram, só tem um jeito da gente parar esse cara, só tem um jeito de a gente parar o crescimento dele. Como que a gente vai parar o crescimento dele? Olha só, pessoal, tem pessoas que elas perdem o tempo da vida delas tentando pensar numa forma de te prejudicar, tentando pensar numa forma de paralisar a bênção de chegar até você. Existem pessoas que elas perdem um maravilhoso tempo da vida delas pensando num jeito, numa forma de como vai fazer para fazer a sua vida atrasar. Meu Deus do céu. Eles falaram, vamos pensar, já descobrimos. E o jeito é fazer com que ele pare de orar. Se a gente faz ele parar de orar, ele vai parar de ter conexão. E ele sem conexão, ele se torna uma pessoa como nós. Ué, gente, isso aí. Né? O jeito é a gente fazer ele perder a conexão com esse santo dele aí. O jeito é fazer ele perder a conexão, porque é a conexão que ele tem, né, com esse Deus dele, né? Com esse Deus dele aí, né? Que tem feito ele ter a sabedoria que ele tem, que tem feito ele ter a visão que ele tem, que tem feito, né, ele ser uma pessoa destravada, diferente, abençoada, uma pessoa espiritual. Eu quero declarar na vida de alguém que está nesta live. É tudo isso e mais um pouco que Deus vai entregar na sua vida. Deus vai abrir ainda mais a sua visão, vai te entregar muito mais sabedoria, vai te dar ainda muito mais habilidade. Ah, pessoal, deixa eu falar aqui. Na live da tarde, hoje é o primeiro dia do mês de fevereiro. Então, você que está aqui me assistindo e você que quer consagrar no primeiro dia do seu mês apresentando uma oferta, no valor que você quiser apresentar, tá? Porque eu estava vendo aqui
Hoje é dia 1º de fevereiro, né? O primeiro dia do mês de fevereiro. E o mês de fevereiro, pessoal, ele é um mês muito curto, né? Ele é um mês que vai até o dia 28. Eu tava comentando mais cedo, pessoal, que dezembro tá logo ali, tá? Dezembro tá logo ali. Então, vocês têm que ter noção disso, hein? Vocês não se aplumam, não. Vocês não vigiam, não. Quando você vê, já chegou dezembro e você não fez nada na tua vida, hein? Então, você começa a colocar as suas metas a todo vapor para elas funcionarem. Porque esse mês é um mês muito curto. São 28 dias só. Tá entendendo? Ellison já fez. Meu filho, tu és um homem temente a Deus. E muito trabalhador. O Ellison, pessoal, eu tive a oportunidade de fazer uma chamada de vídeo com ele, né? E conheci um pouquinho da mãe e o irmão dele, né? E que família guerreira, né? Que eles são, né? Ali é a mãe trabalhando com o filho trabalhando com a mãe e a família trabalhando junto para tudo dar certo. Ele é o filho da Giovana. Eu estendo as minhas mãos, Pai, porque ele está apresentando e consagrando o mês de fevereiro dele diante do Senhor. Eu coloco não só a vida dele, mas a vida da mãe, a saúde da mãe dele. E que todas as obras das mãos dele sejam todas completamente alcançadas de maneira multiplicada e dobrada. Que esse mês de fevereiro seja um mês de divisor de águas na vida dele. O Senhor, de verdade, Senhor, o Senhor venha mostrar o seu sinal real e completo na vida dele, em nome de Jesus. Amém? E aí eu tive a oportunidade de conhecê-lo virtualmente, né? Assim como algumas pessoas aqui. Então, é um cara batalhador, é um cara de Deus, um cara que faz a obra, né? Assim como eu sei que tem muitos aqui na live. E você pode ter certeza que você é um cara diferente, tá, Edson? Você é um cara diferente. A gente vê o brilho de Deus em você. É impossível não identificar isso, né? Tem pessoas que a gente olha e a gente vê. É muito claro isso. Amém? Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Vou te chamar no zap, tá, Virgínia? Bom? Aí você vai ter o zap de novo. Presta atenção, pessoal, em nome do Senhor Jesus. Quem sentir no coração, tá? Assim como o Ellison, apresente uma oferta até o final dessa live, tá? Você pode apresentar de 7, você pode apresentar de 23, você pode apresentar... 7 é o número da perfeição, 12 é o número dos escolhidos, né? Ele apresentou o 33, é a idade de Cristo. Você pode apresentar 23, você pode apresentar o Salmo 40, Salmo 70, amém. Mas apresente aqui pelo superchat, em nome do Senhor Jesus. Escreva assim, ó: consagro o meu mês ao Senhor. Eu consagro o meu mês ao Senhor. Porque esse mês será um mês muito promissor. Olha, pessoal, assim como esse mês vai ser um mês, né? Assim como esse mês ele vai ser um mês muito rápido, vai ser também um mês onde eu acredito que Deus ele vai acelerar muita coisa na vida de muita gente. Entendeu? Assim como esse mês vai ser um mês, tá? Muito rápido, né? Muito curto. Deus ele vai acelerar muitas causas aqui, muitas situações de pessoas aqui. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Amém? A vida espiritual de Daniel, era a vida espiritual de Daniel que fazia ele conquistar tudo que ele conquistava. Era a vida espiritual que Daniel tinha, era a vida no altar que ele tinha, que fazia ele receber tanta revelação que ele recebia. Às vezes, né, tem pessoas que, olha pessoal, tem pessoas que têm inveja até da vida espiritual do outro irmão. Dentro da igreja tem muito isso, das igrejas. Pessoas que invejam, né, a vida espiritual do outro. Tá entendendo? Invejam, tá entendendo? A forma que Deus usa o outro, a forma que Deus usa a outra. Tá entendendo? E às vezes a pessoa não... Às vezes as pessoas, pessoal, a pessoa que inveja alguém,
ela não para entender que algo que alguém tem, aquilo ali foi conquistado. O invejoso, ele não para querer entender que tudo que alguém tem, alguém conquistou. E uma unção também ela é conquistada. Deus não entrega uma unção de mão beijada para ninguém, pessoal. Deus não entrega uma unção, tá? Porque a unção é um presente divino. Entendeu? E algo divino não se é comprado com dinheiro. Pode ser a pessoa mais rica do universo. Não vai comprar. Tá entendendo? E muitas das vezes é um preço que alguém pagou. Tá entendendo? Para poder Deus ali ter presenteado. Isso. Ana Paula colocou, pior que é. O invejoso não entende o que é merecimento. É isso aí. É isso aí. Ele simplesmente acha que a pessoa tem, eu também quero. É isso aí. Ele simplesmente olha e fala, se a pessoa tem, eu vou ter também, eu quero ter. Então, tudo bem, vai ter. Agora faça por onde? Faça por onde? Tá entendendo? Sim ou não? Então, Daniel, ele sempre era exaltado, pessoal. Daniel, ele sempre era honrado, né? Daniel, ele sempre chamava a atenção. Cuidado, tá? Porque esse teu jeito tem chamado a atenção de alguém muito pesado. Aqueles homens ali que olharam para Daniel, olharam com um olhar de maldade e falaram, a gente vai prejudicar ele. Vamos criar uma situação, né? Vamos criar uma situação para a gente prejudicar ele. E eles criaram uma situação, a cova foi aberta, mas Deus enviou um anjo lá dentro daquela cova que foi aberta. Deus sempre vai dar livramento para a gente. Porque a transformação de Daniel se transformou em promoção. A perseguição de Daniel foi transformada em uma grande promoção de trabalho. Porque colocaram ele, jogaram ele na cova, jogaram. Mas quando ele saiu da cova, ele saiu ainda mais honrado e abençoado. Porque o posto dele foi outro, a colocação dele no palácio foi outra, a exaltação que o rei tinha com ele foi outra. Eu quero dizer para você que a luta que você passa não será maior do que a bênção que Deus ele tem para te entregar. Eu quero falar para alguém que a luta em que a gente vive, tá entendendo? A muralha que tem aí, ó, se levantado, tá entendendo? Para tampar a tua promessa, para você não enxergar aquilo que é seu, ainda não se compara com o tamanho daquilo que Deus ele vai te recompensar. Deus ele tem surpresa nessa noite para entregar para os seus filhos. Daniel não ficou desesperado naquela cova, porque ele acreditava que Deus era pela vida dele. Às vezes, pessoal, nós ficamos desesperados com algo que nos acontece. E eu já falei para vocês, tá? O desespero só atrapalha a gente, porque o desespero faz a gente fica desnorteado. A gente chora, a gente geme, a gente grita, mas agir ninguém age. Olha só, o desespero faz o que? Nada. O desespero só atrapalha e atrasa. Aí tu fica chorando, tu fica nervosa. Tu fica chorando, tu fica nervoso, tu fica paralisado, nada acontece. Ele entrou, foi jogado dentro daquela cova, jogaram ele lá. Ainda colocaram uma pedra. Presta atenção. Por que ele foi jogado na cova? Porque eles falaram, ó, ou você para de orar, ou você vai ser lançado em uma cova e vai ser morto, comido pelos leões. Eles foram mexer no fraco de Daniel. A gente tem um fraco, né? Todo mundo tem, pessoal. Todo mundo tem uma fraqueza. E é isso aí que o inimigo está tentando descobrir, por isso que está te vigiando. Todo mundo tem uma fraqueza. E eles estavam querendo saber qual era a fraqueza de Daniel, para poder mirar na fraqueza dele e destruir ele em cima da fraqueza. Você não pode mostrar a sua fraqueza. Eu já estou cansado de falar para vocês isso aqui. Não deixa.
E se algum dia você contou ou demonstrou sua fraqueza para alguém, insinue para essa pessoa, demonstre para essa pessoa que isso já é um assunto tratado. Porque aí essa pessoa, ela vai procurar outra fonte, outro meio de tentar descobrir aonde é o teu fraco. Pegou a visão? Pegou a visão? Pegou, né? Porque enquanto alguém descobrir, né? Enquanto alguém imaginar e saber qual é o teu fraco, aquela pessoa vai ficar ali cutucando até te derrubar. E eles sabiam que o fraco de Daniel era ele ser muito temente a Deus. Não que isso fosse fraqueza, né? Mas era algo que ele não abria mão. Tem coisas que a gente não abre mão. Tem coisas que a gente fala, é desse jeito e ponto final. Tem coisas que a gente fala, não negocio. Entendeu? Eu não negocio, eu não abro mão. E estar na presença de Deus era algo inegociável para Daniel. Então eles falaram, já que ele não negocia isso, ele prioriza isso, vamos tirar isso dele. Vamos tirar isso dele. E ele falou, eu prefiro morrer do que sair da presença de Deus. Eu prefiro morrer, tá entendendo? Eu prefiro morrer do que sair da presença de Deus, eu prefiro morrer do que fazer adoração, né, a essa cultura pagã que é a Babilônia. Eu prefiro morrer. Eu não quero isso para mim. E aí eles falaram, já que você prefere morrer, então meter ele na cova do leão. Vamos meter ele lá na cova do leão, mata logo, morre logo, menos um problema pra gente, menos uma pessoa pra gente ter que competir. Olha, tem pessoas que competem sozinha. Porque você tá entendendo? Tem pessoas, pessoal, que elas competem sozinha. Você é maluca, doido. Por quê? Porque você não tem esse problema, mas alguém que compete, acha que está competindo com você, é doideira isso. Eles queriam competir com Daniel, mas Daniel nunca teve essa intenção. Daniel sabia muito bem quem era ele. Eu estou falando com pessoas aqui nessa live, que tem pessoas que competem, dizem que, sabe, insinua que compete com você, mas na verdade ela está competindo sozinha. Entendeu? Ele está competindo sozinho. Vocês estão compreendendo? E a palavra fala que Deus, de maneira muito incrível, permitiu que um anjo entrasse lá dentro daquela cova e conversasse com Daniel. E quando eles abriram a cova, imaginando que Daniel estava todo triturado, morto, só sangue e roupa no chão, eles viram que Daniel não tinha uma marca, estava conversando com os leões. Tem pessoas que olham para a vida de sua vida e falam assim, meu Deus do céu, não sei como que você aguenta, não sei como que você é assim. Queria ser assim. Mas ninguém vai ser como você. Você é você e acabou. Queriam ser como Daniel, mas não tinha como ser. Alguém te vigia porque quer ser o que você é, quer ter o que você tem, quer descobrir por que você tem sido assim. Presta atenção. Tem uma área da sua vida que tem sido investigada, mas é Deus que tem te trago grandes livramentos. Amém? Pai, até aqui eu entrego a mensagem. E alerta o teu povo para vigiar mais. Conserva e abençoa o sono deles. Aonde houver água, fotografia e peça de roupa, que seja tudo consagrado, abençoado e visitado. Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é aquele que nos guarda, nos blinda e nos protege. Então que nessa noite de hoje, o Senhor permita, meu Pai, que o teu povo venha receber a visitação dos seus anjos guardiões, para que nenhum mal os alcance. Nenhuma obra maligna, meu Pai, chegue na tenda de nenhum deles. Deus, que cada um que aqui está venha ter uma noite descansadora, de paz, reparadora. O Senhor possa preparar um domingo de paz, de alegria e de descanso. Que haja uma preparação para uma semana, meu Pai, vindoura e abençoada, que o Senhor assim vai colocar diante de cada um de nós. A live ela vai se encerrar, mas sua presença vai continuar a visitar e abençoar a vida deles. A live ela vai se encerrar, mas sua presença vai continuar os honrando, os consagrando, os abençoando. Exalta o teu povo, consagra a vida deles. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se alguém crê, declare dizendo, eu creio, eu tomo posse,
Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Por esse momento, tá? Que nós tivemos diante da presença de Deus. Vigie, tá? Vigie. Coloque sua vida no altar, consagre sua vida a Deus. Porque o inimigo não brinca de ser inimigo não, tá, pessoal? O inimigo, ele não brinca de ser inimigo não. E você já sabe, tá? Você está sendo monitorado, você está sendo vigiado, porque alguém quer descobrir, tá? Por que a sua vida tá do jeito que tá, tá? Mas Deus vai fazer, tá? Por esses dias, que alguém rapidamente venha descobrir, tá? Com aquilo que ele vai te entregar. E todos saberão que é Deus pela sua vida, o Deus da justiça divina. Um beijo, tá, gente? Bom descanso, Deus abençoe, fiquem todos na paz. E amanhã no horário da tarde, tá? Domingaço, a gente vai estar junto aqui, ao vivo, tá? No horário da tarde, fique atento, finalzinho da tarde, tá bom? Fiquem atentos às notificações. Deus abençoe, um forte abraço.